Gente, bom dia, ao vivo aqui, abrindo a nossa live. Eu começo me apresentando. Meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê, diferenciados, encantadores, que se vendem sozinhos. Para essa live de hoje, eu trouxe o seguinte tema, tá? Qual a importância do trabalho manual para crianças e idosos? Então a gente vai estar falando sobre isso e eu quero dar as boas-vindas a várias pessoas que eu já estou vendo aqui, tá? Entre alunas, entre pessoas seguidoras que são desse universo do feito à mão, que enxergam a importância do trabalho manual para o equilíbrio da gente, para a gente descobrir o mundo através dessas mãos. Eu quero dar boas-vindas a todas vocês. Bom dia, Zumira. Bom dia, Aninha. Bom dia a todas. Não posso falar uma com cada uma, mas posso receber com o coração quentinho. Bom, então, para começar a live, eu quero citar Maria Montessori, que tem uma frase muito importante, muito significativa, que diz: a mão é um órgão do espírito. Olha a profundidade, a mão é um órgão do espírito. Aquilo que a gente realiza com as mãos da gente, traz junto consigo um pouco da alma da gente, um pouco do espírito da gente, de como a gente transmite as mensagens da gente. Então, a mão da gente, ela tem muito poder, né? É através dela que muitas vezes a gente expressa carinho, a gente expressa gratidão, a gente expressa o potencial da gente, no caso, né? Eu mesma há 16 anos venho expressando as minhas ideias, os meus pensamentos, através desse trabalho manual, através desse veículo que é tão importante e é tão poderoso quanto outras formas que a gente tem de desenvolver, né, o pensamento da gente. Então, as mãos da gente, elas são fecundas em possibilidades e elas são fontes de muita saúde. Então a gente começa a pensar sobre criança. Como é que a criança ela começa a desenvolver, né, o conhecimento no mundo? Como é que ela vai se estabelecendo as primeiras aprendizagens, as primeiras relações, as primeiras aquisições, né, na vida dela, é justamente com as mãos. Ela bota a mão na boca, com a mão dela ela alcança os objetos, ela alcança muitas vezes o afeto da mãe, o carinho da mãe. Então a criança, na verdade, começa, que a gente sabe, sem se expressar verbalmente, que em adulto é como a gente muitas vezes se organiza, né, muito pela fala. Inclusive muitas vezes a gente abandona muito essa forma de contato através das mãos, e isso acaba distanciando muito, ficando muito razão e emoção muito dicotomizada, o que na verdade não é bom para ninguém, né? Então voltar um pouquinho para esse começo de vida, onde as crianças estabelecem as aprendizagens, os afetos, as relações, usando as mãos, é uma fonte de saúde pra gente, né? De reenergização, tá? Tô vendo um monte de gente aqui falando, tô vendo a Kátia Teles, que coisa boa você aqui. A Lu, tô pertinho de você, então em São José, olha só. Vamos ver se a gente se vê. Não é fácil não, que eu tô trabalhando, mas você sabe, a gente sempre dá um jeito. Lu falou: e seu coração generoso, pois hoje compartilha seus saberes e fazeres, inspirando outras mãos, graças a Deus, né? Mais cedo eu publiquei no meu feed, né, justamente isso, que
o poder que a gente tem nas mãos e que tantas vezes a gente vai identificando no caminho, né? Outras pessoas que também têm muito forte essa vontade de expressar com as mãos, e às vezes um empurrãozinho da gente faz tanta diferença, né, Lu? Desse empurrãozinho, né, na verdade, eu tenho visto acontecer muita transformação no curso com as alunas, né, que entram cada uma num momento de vida, mas com muita vontade de apostar justamente na transformação da sua vida, das suas ideias, do seu momento, através da utilização desse trabalho manual, desse crochê, desse trabalho cuidadoso, minucioso, e que vai integrando, né, a própria pessoa dentro dela, dentro do contexto que ela vive. A gente vê muitas mulheres, né, hoje, que são viúvas, que teve uma mudança muito grande de vida, né? Imagina como que uma pessoa que de repente veio caminhando ao lado de outra pessoa e de repente se vê só, como que isso dá uma chacoalhada, uma desestabilizada em você através do trabalho manual, que é uma forma indireta de você se melhorar, de você enxergar por um novo prisma, seguir esse caminho, como de uma forma indireta. Muitas vezes você vai devagarinho trabalhando aquele sentimento, vai ressignificando os seus dias, o seu momento, a sua autonomia, porque não é fácil. Na verdade, eu vou fazer 40 anos de casada, imagina, é muita história, é muita vida, então eu posso claramente compreender como é esse corte ininterrupto e irremediável da vida, e que não está na mão de ninguém, né? Todo mundo uma hora pode passar, e como é que você engata novamente isso. Então, o trabalho manual, né? Essa coisa que parece que nem tem nada a ver com o que você está passando, mas que te reconecta, e reconecta com o quê? Reconecta, você te abre novamente a possibilidade de prazer, de realização, como que a gente tem a necessidade, gente, de realização, de fazer alguma coisa e gostar de fazer, gostar do resultado, ou gostar de ocupar o seu tempo com algo que seja saudável. Muitas vezes o resultado imediato nem é o que está se buscando, nem é o principal nesse momento. Não é que não importa, importa, mas em alguns momentos de vida que a gente está passando, o resultado é o menos importante. Eu até falo muitas vezes, dê tempo ao tempo, tenha paciência com suas mãos, porque muitas vezes o que tem por trás daquela atividade, daquele trabalho, é tão valoroso, tem tantos ganhos quando você se dedica a uma técnica manual, e muitas vezes o principal naquela fase nem é o resultado, é você ocupar o seu tempo com algo que te traga um alento, te traga uma alegria, que de repente tira você de um estado de espírito de desânimo muito grande, que pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Eu citei aqui o exemplo de uma pessoa que perdeu, né, o companheiro, até porque eu realmente vivencio atualmente algumas situações, ou de um companheiro, ou de uma mãe, de uma pessoa muito importante na família, e que isso desestabiliza, né? Desestabiliza muito a pessoa, e precisa uma fonte saudável para se agarrar, né? Em alguns momentos, eu mesma já passei por momentos assim, né? Eu mesma, quando perdi meu pai mesmo, eu achei que eu nunca mais ia nem conseguir fazer nada de manual, porque tudo que eu passei muito tempo sem conseguir fazer, nem parar,
né? Realmente nem me dedicar. E quando reconectei, recomecei, né? Tenho que seguir, né? E quando recomecei, tudo que eu fazia ficava muito feio, muito sem conexão, eu não gostava de nada. E eu mesma pensava, meu Deus, será que nunca mais eu vou conseguir fazer nada bonito, nada que me agrade, nada que preste, né? Como a gente fala. Eu fiquei muito apavorada nesse tempo que eu passei. Mas aí com o passar dos dias, né, as coisas vão serenando, não tem como, a gente tem que seguir mesmo. E aí isso foi tomando outro lugar e eu fui conseguindo gerenciar, de me administrar, aceitar esse tempo de desconexão, porque eu ficava, meu Deus, eu não consigo mais nem juntar uma cor com a outra. Tudo que eu planejo não fica bom, não dá certo. Então, assim, levou um tempo, eu precisei realmente aprender também a ter tolerância comigo, que estava muito habituada já a trabalhar há muito tempo, e aquilo fluir, né, dar certo, e de repente ficar tudo desconexo, um modelo não ficava bom, a cor não batia com a outra, e assim, eu precisei também, né, dar uma reequilibrada no emocional, e o manual, né, e a prática do manual foi ingrediente para me ajudar nisso, para eu poder de novo ir voltando para o meu eixo, para o meu centro, e aí retomar. E graças a Deus, eu não sei quanto tempo isso durou, mas foi um tempo verdadeiro, muito importante, e que eu faço questão de falar aqui porque pode ter alguém passando por isso nesse momento e pensar e ficar apavorada como eu fiquei, e pensar que nunca mais vai conseguir, que pronto, minha cabeça zerou, eu desengatei. Mas isso acontece, né, em momentos muito traumáticos. A gente vive isso, mas a gente vai respirando fundo, a gente vai buscando fazer coisas que nos voltem a nos alimentar, reconectar e nos encaminhar de novo, né, para o eixo, para a roda, né? E isso aí cada pessoa vai ter a sua forma, né? E uma pessoa é oração, outra pessoa é o trabalho manual. Eu diria que um pouquinho de cada coisa vai ajudando a gente a se reconectar e seguir, né? Tá? Então, voltando um pouquinho para a questão de fazendo um paralelo, né, entre criança e entre a criança e o idoso, porque por que eu peguei esses dois pontos? Porque realmente a criança, ela está abrindo a vida dela, olhando para fora, começando a aprender como é que ela vai se relacionar nesse ambiente, né? Como é que ela vai se virar aqui, porque ela vai crescendo e ela vai, pelas experiências, pequenas que sejam, ela vai fazendo conexões, laços, ela vai se inserindo. E o idoso já está num movimento contrário, ele já tem toda uma trajetória, né, de desenvolvimento, e ele começa a perceber que algumas funções, por várias questões, ou questões fisiológicas, questões de saúde, elas vão se limitando mais, né? Você não tem mais, assim, eu hoje tenho 62 anos, não tenho mais, não sou igual era quando eu tinha 30, ainda tenho muito potencial, se Deus quiser, mas não é, algumas coisas vão mudando e a gente vai precisando e percebendo o que a gente pode fazer de compensação para que a gente continue ativa na roda, bem, né? Bem em termos de movimentos, bem em termos psíquicos, bem em termos emocionais. Por quê? Porque a gente vai precisar realmente estar atenta e estar procurando saídas saudáveis para a gente ficar bem até a vida inteira, até o final da gente, até, né,
durante toda a trajetória. Então, o trabalho manual, ele entra como uma grande terapia para um momento em que você já diminuiu o seu trabalho fora, que de repente você já criou filho, que os filhos já estão lá cuidando da vida deles e você precisa cuidar da sua. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu tomando uma aguinha aqui, me lembrei de um papo que eu bati, um papo mensagem com uma aluna minha, que ela acompanha há 16 anos o marido dela, que teve aos 46 anos, foi acometido da síndrome de Parkinson, 46 anos, há 16 anos eles dois vêm. Acredito que a família toda, lógico, não são só os dois, porque né, a família, os filhos, tudo, eles vêm driblando, procurando uma forma melhor de ir vencendo, né, esse obstáculo da vida, porque uma doença é um obstáculo, mas a gente pode fazer isso de uma forma que ela diminua, né, e aprendendo a lidar com ela, a lidar com a doença em termos de assistência médica, em termos de medicamento, em termos de terapias alternativas para ir diminuindo, né, o efeito daquela doença e mais também enquanto mulher que passa por uma situação dessa, também o que é que você pode fazer por você que vai ajudar a outra pessoa a passar por um processo que é dela, mas que também é seu, no momento que você está junto de uma pessoa do seu amor, do seu coração, do seu afeto, e que essa pessoa está passando por uma enfermidade. Então, na verdade, essa síndrome acaba que toma conta de um agro muito maior de pessoas. Então, o trabalho manual, ele é potencial para ajudar você também se equilibrar, para que você, com equilíbrio, possa ajudar uma outra pessoa que está precisando do seu apoio. Então, isso tanto é uma grande saída, né, para quem está passando nesse momento, que eu conheço várias pessoas que hoje fazem do crochê uma fonte saudável de vida, um estímulo a mais que entrou no momento em que não tinha mais esperança, que só estava vendo a vida pelo ângulo complicado, porque você recebeu um diagnóstico de uma doença séria, doença grave, de uma doença que não tem data, né, para se solucionar. É um abalo muito grande para a família e mais ainda para a pessoa. Então, no momento que você, como antes, como criança, que você aprendia como é que eu vou fazer, como é que eu faço aquele movimento, né? Mesmo que não seja racionalmente pensando, mas como é que eu faço aquele movimentozinho de pensar. Quando uma criança ela ganha um presentinho, aqueles brinquedos de encaixe, ela está ali, não está claramente pensando, raciocinando como é que ela vai fazer, mas ela vai fazer, não é consciente assim, mas ela está ali treinando operações, movimentos, encaixe que vai fazer ela levar esse conhecimento mais adiante, que esse conhecimento vai entrar em todos os processos da vida dela. Da mesma forma, a pessoa que é, né, uma pessoa idosa, que já apresenta dificuldades na sua vida, tanto motoras como de saúde, como de desânimo, né? São essas experiências pequenas, é uma pecinha que você puxa. Eu pensei que eu não ia conseguir fazer essa mandala. Quando eu olhei, eu achei que ela era tão difícil.
É você ir, é você conseguir, às vezes, nem fazer como você gostaria. Escuto muito das pessoas. Ainda precisa melhorar, mas a felicidade da pessoa que conseguiu fazer, conseguiu parar, destinar o seu tempo para aquilo e avaliar, que uma pessoa avalia, puxa, eu consegui, já está no ponto, outra avalia, eita, ainda não está como eu quero, mas eu já consegui fazer alguma coisa. Às vezes é uma pessoa que não estava conseguindo nem arrumar tempo para si. Estou sempre cheia de obrigações e nunca arrumo um tempo para si. Por que será tão difícil arrumar um tempo para si? Será que por trás disso já não tem uma grande dificuldade de se colocar em primeiro lugar? Porque por mais que a gente viva em sociedade, por mais que a gente ajuda outras pessoas, tem um tempo que é meu e só eu posso resolver o meu tempo, ninguém pode resolver para mim. Então, só de você conseguir concentrar a sua energia, o seu foco e olhar para você e arrumar o seu tempo e conseguir iniciar, que seja um trabalho manual, um trabalho em crochê, você já percebe aí um estímulo, você mesmo já fica feliz com você. Puxa, não estava tendo tempo para mim e agora eu consegui olhar e arrumar um tempo para mim. Eu quero levantar aqui alguns aspectos que são muito importantes quando você faz um trabalho manual, tá? Um dos aspectos que é muito importante é você direcionar energia psíquica para concretizar algo que só você fez. Veja, existe uma turma, um monte de conteúdo ele é ensinado, mas cada pessoa, quando a gente vai pensar no universo manual, cada pessoa vai ter a sua interpretação e o seu jeito de fazer a mesma coisa. E isso é muito rico e isso é muito bom. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um poder diferenciado. Que por mais que de repente a Solange está lá, está me ensinando, está falando, está fazendo, e está mostrando uma peça, por exemplo, está mostrando essa peça aqui, deixa eu mostrar essa pulseira que eu estou hoje. Por mais que eu olhe essa pulseira e eu acho que ela é linda e tudo, quando eu for fazer a minha pulseira, eu já vou ter outra forma de fazer. Eu vou avaliar a cor. O meu círculo não necessariamente vai ficar igual a isso que ela fez. Aqui essa pulseira tem um monte de... Deixa eu mostrar, viu? Tem um monte de curvinha. Nem que eu queira a minha curvinha vai ser igual a dela. E isso não está errado. Isso é só a riqueza do que é manual. O meu não fica igual a dela porque eu não sou igual a ela. E por eu não ser igual a ela, eu não ser igual a ninguém, tem um valor enorme aquilo que eu faço. Porque só eu faço, só eu consigo. Gente, só isso já é um motivo enorme para eu parar e pensar. Ah, Sônia, mas nunca fiz nada de manual. Por que não tentar? Já pensou que você pode se descobrir muitas vezes sabendo ou conseguindo fazer coisas que você nunca nem pensou, que você olhava outras pessoas e que você admirava? Então só isso já é um grande motivo para você se dedicar ao trabalho manual. Ou, Solange, eu já sei fazer crochê, mas será que você foca no crochê? Será que você já fez o crochê pensando por esse prisma? Porque quando você muda o prisma de como você faz a mesma técnica, você muda o resultado. E você descobre que você pode, com a mesma técnica que tem, fazer coisas que são
totalmente diferentes do que você fez. Um acessório como esse, ele além de ser muito delicado, ele é muito diferenciado e ele pega uma trama enorme que é o crochê e potencializa num espaço tão pequenininho toda a capacidade que o crochê tem quando ele entra o design. O design no crochê é extremamente importante. Vou contar para vocês um outro caso. Quando eu aprendi a fazer crochê há muitos anos, mas eu tinha 14 anos e hoje eu vejo que eu já era velha, viu, para aprender crochê, porque a maioria das mulheres que me contam aprenderam crochê com a avó, com a mãe, com as tias, aprenderam em família. Depois eu conto essa história. Mas quando eu aprendi, eu olhava algumas coisas em crochê e dizia, nossa, mas ou achava que era muito comum, que era muito igual, ou achava que o tempo que se gastava para terminar uma peça como aquela não valia a pena. E aí eu disse, eu vou um dia criar um crochê que ele encante, que ele roube a cena, que ele chame a atenção. Por que que eu tinha essa vontade? Porque eu logo que conheci crochê, me apaixonei por crochê, virou uma cachaça. Eu só queria fazer. E aí eu ficava injuriado, dizia, puxa vida, a pessoa levar tanto tempo e terminar uma coisa que se ela tiver uma outra direção, uma outra forma de fazer e de interpretar, ela vai ter um resultado muito mais significativo, muito mais valorizado. O valor de uma joia. Porque é o valor de uma joia quando você pega uma técnica como essa, que é o crochê, e consegue adaptar ela para uma trama tão pequenininha que você está vendo e conseguir um resultado como esse. Esse anel é muito especial. Por quê? Porque ele pegou todo um conhecimento que você às vezes leva meses para fazer, dependendo do que você escolhe. Por exemplo, se você resolver fazer uma coxa, uma toalha, dependendo, você vai levar meses. Às vezes você vai até abandonar, porque você não vai ter paciência de fazer. E você pega ele e diminui a ponto de você fazer uma peça, você fazer um acessório e só ele roubar a cena e só ele aparecer nessa mão. Então, isso é uma reinterpretação da técnica e que isso te possibilita fazer peças que você muitas vezes nem imaginou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens de vocês. Tem um monte de gente aqui hoje, hein? Coisa boa, hein, gente? Dorinha diz que é minha fã. Dorinha, você é suspeita, porque você já vive falando isso, né? Você é aluna suspeita, querida e suspeita. Ó, a Lu tá colocando que é outra artista que tá aqui na live, que eu tenho o maior carinho e admiração. Acho incrível isso. Por mais que você ensine os passos iguais, as peças sempre saem diferentes. E saem, por quê? Porque o que a gente faz com as mãos sai daqui, ó. Sai do coração. Por mais que você tenha uma técnica de apoio, e ela é importante, o estudo é importante, o trabalho é importante, a prática constante é muito importante. Vai fazendo a gente compreender aquela técnica, extrair o melhor dela. Mas a interpretação, ela é individualizada, ela é pessoal. É por isso que eu não consigo fazer algo igual a outra pessoa. E mais, eu vou dizer mais ainda, é tão forte o emocional da gente, as decisões que a gente toma no momento, que até eu fazer exatamente igual é impossível. Eu não estou exatamente igual daqui a um minuto. Eu mudo.
Eu tenho uma forma de fazer, um traço que a pessoa percebe que é meu, mas eu mesma, eu mudo o tamanho, eu mudo a atenção que eu coloco no ponto, dependendo até do que eu estou passando, de como eu estou naquele dia. Tem dia que a gente está alegre, que tudo a gente tira de letra. Tem dia que a gente está mais acanhada, que a gente está aborrecida, que a gente está... Então, tudo isso entra e tudo isso vai no manual. É por isso que eu tenho uma frase que eu digo: o que é feito à mão leva junto o coração. Não tem como, gente, não é máquina, é gente. É gente que faz, é gente que trama, é gente que decide. E é através de tudo isso que a gente vai fazendo um trabalho que seja particular. E é essa particularidade que faz ele ser maravilhoso, encantador. Por quê? Porque eu vou me desenvolvendo através dele. Eu muitas vezes nem percebo. O trabalho manual é uma fonte de prazer tão grande que mesmo que você faça ele profissionalmente, como eu faço, como muitas mulheres fazem, muitas pessoas fazem, muitas vezes as minhas alunas entram no curso e até dizem: eu não quero nem comercializar, eu quero fazer para mim, eu quero fazer para presentear, mas percebe quando começa a desfilar com as peças que faz, percebe o potencial que esse trabalho tem. E aí começa a vislumbrar também fazê-lo profissionalmente. Tem algumas que não querem, que só querem, tudo bem. Mas tem outras que percebem que é meio uma mágica, é uma coisa que vai atraindo, que vai chamando a atenção. Agora eu me lembrei, viu, Lu? Vou contar seu caso. A Gabi, minha filha que mora aqui em São José, ela comprou uma mesa de um rapaz, de um artista, de um design. E aí, olha só a coincidência, onde que a gente vê que tem um traço no que a gente faz. Aí, o dia que o rapaz veio entregar a mesa, ele viu alguma coisa que ela tinha, ou ela foi, não, acho que foi ele olhou, acho que foi, trocar de Instagram. E aí ele foi bater no Instagram da Gabi. Não, oi, vou lembrar da história. A Gabi pegou o Instagram dele, né? Instagram que a gente troca constantemente. E aí quando a Gabi foi olhar o Instagram dele, ela disse para ele: ué, eu não me lembro o nome dele. Ela disse: ué, eu percebi que a sua mulher, que é artista, que ela viu no Instagram, ela segue a minha mãe. Aí ele disse: ah, é? Como é o nome da sua mãe? Quando ela disse qual era o nome da mãe dela, ele já conhecia. Por quê? Porque ele conhecia a mulher que gostava do trabalho, com certeza eu já tinha mostrado para ele, e ele já conhecia o trabalho. Então veja, na verdade a gente no manual, a gente vai imprimindo o jeitinho da gente, um jeito que acaba sendo reconhecido, né? Então, como é, eu estou citando isso para você ver como é forte a expressão, como eu vou junto com aquilo que eu faço, né? E eu vejo isso, hoje eu já vejo o relato das alunas que reforçam isso, né? Que reforçam como a pessoa que faz, ela vai junto daquilo que ela entrega. Por quê? Porque vai o DNA. Quando a gente faz um trabalho manual, pode ter toda uma técnica, uma seleção de escolha, mas dentro disso, da seleção de escolha, da forma que você faz o seu crochê, da forma que você finaliza o design, o desenho que você vai fazer, você vai se mostrando, você vai deixando o seu rastro, como diz o ditado, vai deixando o rastro, né? Gabi, tá. Vamos lá, vamos seguindo, vida real, né, gente?
Bom, então tá, vida real acontecendo e também eu vou me encaminhando aqui para fechar, né, a nossa live. Eu já trouxe muitos pontos, né? Então eu queria fechar só levantando alguns pontos, que com o trabalho manual a gente consegue instaurar maior paz com a gente, porque a gente realmente se equilibra, a gente volta para a gente e a gente começa por intermédio da técnica que é lúdica, que nem parece trabalho, mas que vai trabalhando o emocional, vai reconectando a gente com a gente mesmo, com o que a gente consegue fazer, com a nossa vontade de avançar, de evoluir, de aprimorar. Isso vai nos reequilibrando, né? Ou equilibrando, se a gente não está precisando de reequilibrar, mas precisando de equilibrar. E vai trazendo mais confiança, vai trazendo mais segurança e autonomia, que é tão importante para todos nós, tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês e fazer uma provocação. Pare e pensa, tá? Quantas vezes que você está conseguindo realmente olhar para você, tirar de você o que você tem de potencial. Muitas vezes você tem muito potencial, mas não se perde às vezes com o tempo, se perde só pensando em de repente olhar pela vida da outra pessoa, ou que não dá conta, ou que não é para você, que você não vai conseguir, que você não tem o dom. Eu escuto muito isso. Eu não tenho o dom, não levo jeito para isso. E eu digo, você já fez? E muitas vezes a resposta que eu tenho, não, mas eu olho e acho que não dou conta. Vamos parar e pensar um pouquinho, porque muitas vezes a gente descobre que aquilo que a gente acreditou que não dava conta é a saúde que a gente está precisando, tá bom? Então era isso. Deixo um beijo para cada uma, feliz Dia das Crianças. Eu coloquei hoje também lá no meu Instagram, que aliás, gente, quem não me segue no Instagram, quem é nova aqui, @Solange Arruda, publico diariamente. E hoje eu coloquei no Instagram como que muitas vezes essa criança que a gente tem dentro da gente, né, ela precisa ser cuidada, precisa ser preservada, alimentada. E muitas outras, né, crianças que estão em volta e que a gente enxerga que com o trabalho manual, com essa atividade que é lúdica e terapêutica ao mesmo tempo, como a gente vê a possibilidade de melhorar a vida da gente e ajudar outra pessoa a melhorar a dela, tá bom? Beijo. Quem nos segue no YouTube, tem um monte de vídeo no YouTube, que eu ensino muita coisa, tá? Facebook e Instagram. E na próxima quarta-feira a gente está aqui novamente, 11 horas. Agradeço a audiência de todas vocês, tá bom? Um beijo, gente. Vou desligar, tá?